Ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Te glorificando ao nome do Senhor, com muito carinho e respeito. Olha para o irmão que está do seu lado, com aquele sorriso 15 para as 3, de orelha a orelha, e diga para ele: Deus tem palavra para você nesta noite. Diga, Deus tem palavra para você nessa noite. Olha, não preste a sua atenção por um minuto. Olha aqui para mim. Irmãos, quantas memórias você traz na sua mente? Quantas lembranças você tem em si? Se você parar um pouquinho para meditar, quantas lembranças boas você carrega em sua vida? Eu tenho certeza que se você parar um momentinho e começar a vasculhar na sua mente só memórias boas, você vai se lembrar daquele momento em que você era criança, o seu pai te abraçou, te deu um beijo e te disse: filho, eu te amo. Eu tenho certeza de que se você vasculhar a sua memória, você vai lembrar daquele dia que na escola você fez uma prova e tirou nota boa, o professor olhou para você e disse: você tem potencial. Eu tenho certeza que você vai se lembrar daquele dia que você passou de ano, fez uma grande festa. Eu tenho certeza que se você olhar para dentro da sua memória, você vai lembrar daquele dia que você estava jogando futebol com seus amigos, e aquele que estava correndo na lateral fez um cruzamento, você dominou a bola no peito, veio daquele jeitinho, jogou ela para um lado, deu olé nenhum, e dois, bateu a bola e fez aquele gol de placa e você se alegrou. Eu tenho certeza que você tem na sua memória lembranças felizes. Você se lembra daquele dia que você foi mãe, que você olhou para o rostinho daquela criança, a sua cara, e que ela se alimentou de você. Eu tenho certeza que você lembra daquele dia que você foi pai, que você se alegrou olhando para o seu filho. Você tem lembranças boas no seu coração. Nós também temos lembranças ruins. Eu tenho certeza que você se lembra daquele dia que você talvez estava andando de bicicleta, estava uma pedra na frente, você bateu com a roda na pedra e caiu e se esfolou todo. Você se lembra daquele dia de dor, daquele dia de tristeza. Você guarda em sua memória também dias tristes. Você se lembra daquele dia que você estava em casa e recebeu uma notícia de que um ente querido, alguém que você amava, faleceu. Notícias, memórias, lembranças que nós temos em nós. Essas lembranças que nós guardamos em nossa mente, em nossa memória, nós aguardamos porque foi algo que nos abalou, algo que foi impactante, algo que nos fez nos sentir vivos. Nós temos memórias, nós temos lembranças. Temos dias que nós lembramos de coisas boas, temos dias que nós lembramos de coisas ruins, mas tem dias que parece que nós vivemos, mas nós não nos lembramos de nada do que aquilo que nós fizemos naquele dia. Se eu perguntar para você aqui, por exemplo, o que foi que você viveu há 4 meses atrás, no dia 3, talvez você nem lembra. É ou não é? Tem dia nas nossas vidas que nós passamos o dia e parece que ele está apagado da nossa memória. Nada impactante aconteceu, nada que me faça lembrar daquele dia aconteceu, mas nós estamos vivos, usufruindo dessa maravilha, dessa dádiva. Viver é maravilhoso, mas tem pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo. Existem 3 coisas que nos impedem de viver. Quantas coisas eu disse? 3. A primeira coisa é que muitas das vezes nós estamos no hoje, mas estamos escravizados, amarrados, presos ao passado, presos muitas das vezes a decepções, presos a traumas, presos até em triunfos passados. Lá atrás eu preguei, lá atrás eu falei de Jesus, lá atrás eu orava, lá atrás eu jejuava, lá atrás eu ganhava alma, eu expulsava demônio. Você está preso naquela lembrança, mas hoje você não faz nada e acha que está ainda vivendo. Você está abraçado nos momentos passados.
A primeira coisa que te impede de viver o presente, a dádiva de Deus para a sua vida, às vezes é você ficar amarrado no passado. Às vezes o que te impede de viver o hoje, de sentir o hoje, de ter gravado na tua memória o que você viveu hoje, é a sua ansiedade pelo amanhã. Eu quero muito o amanhã, eu quero muito aquilo que eu coloquei ali como objetivo, e aquilo me faz ficar ansioso. Eu tenho crise de ansiedade por causa do amanhã, e por causa do amanhã eu deixo de viver o hoje. Outra coisa que me impede de viver o hoje é a distração. Às vezes nós estamos distraídos demais com coisas momentâneas, com coisas passageiras, com coisas fúteis, e acabo esquecendo de sentir o hoje, de viver o hoje, de fazer com que o meu dia seja tão impactante que eu nunca mais esqueça. Assim também às vezes é na igreja. Quantos cultos você já participou? Se eu te perguntar, 3 cultos atrás, o que foi falado lá? O que foi cantado lá? Qual foi o hino? Às vezes você não se lembra. Você não se lembra talvez porque você estava no ambiente da bênção, mas a sua mente estava no ontem. O que eu vivi ontem? O que eu almocei ontem? O que eu me alimentei ontem? Mas você não está no ontem, você está no hoje. Você está na igreja, você está no ambiente de hoje. O seu corpo está aqui, mas sua mente está no amanhã. Amanhã, segunda-feira, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu trabalho? Quais são os meus objetivos? Viva o hoje. Fala para o irmão que está do seu lado com muito respeito, e fala para ele: vem para a terra. Viva hoje. Para que esse culto de hoje se torne impactante, se torne inesquecível na sua vida. Não depende do pregador, depende de você estar na casa, depende de você estar sentindo, depende de você estar adorando, depende de você estar no coração contrito e pedindo: Pai, fala comigo, toque em mim, Senhor. Eu não quero sair da sua presença sem te sentir, sem te ouvir, sem ser alimentado, direcionado, edificado e abençoado por ti. Seja como Jacó que lutou com o anjo pela sua bênção. Aleluias. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu estou na tua presença. Fala comigo. Eu não quero sair daqui sem ouvir a tua voz. E quem está falando conosco não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ele está falando conosco as palavras que nós aqui lemos, mas Ele não está falando essas palavras no momento em que Ele estava sentindo sobre si o peso da responsabilidade de cumprir o ministério. Não, Ele não estava falando conosco sentindo ali aquele ambiente de dor, de pressão, de tensão. Não, é muito perigoso muitas das vezes nós estarmos no momento da guerra. No momento da guerra, às vezes nós falamos até o que não podemos, o que não convém ser falado. No momento da guerra, no momento da batalha, no momento do cumprimento da nossa missão, às vezes nós colocamos a armadura, a guerra está travada e nós estamos em posição de guerra. Às vezes nós sentimos isso. Mesmo eu, sexta-feira passada, sofrendo ali uma grande pressão ministerial, espiritual, várias batalhas na mente. Eu falei: eu estou muito estressado. Olha, deixa eu ver se eu gasto um pouquinho daqui dessa energia, desse estresse. Eu fui para o futebol e cheguei lá, fui jogar com os meus amigos e de repente o primeiro tempo acabou, já tinha uns 3 ou 4 com a canela doendo, um outro lá querendo parar de jogar. Eles olharam para mim e falaram: olha, isso não é capoeira, não é jiu-jitsu, vai com calma, amanhã eu vou ter que trabalhar. Às vezes nós estamos em posição de guerra que nós não observamos e acabamos ferindo alguém. Às vezes no momento de guerra nós proferimos palavras que não é correto. O nosso Jesus, Ele fez isso. Ele sentindo o peso da responsabilidade de levar sobre si o pecado da humanidade. Ele, enquanto orava, ele disse: Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Quando ele estava na cruz com as mãos pregadas, ele proferiu aquelas
missão, sentindo o peso da missão. Ele estava sentindo ali o peso de estar pregando, fazendo a tua palavra, fazendo a tua vontade, cumprindo o ministério, mas sabendo que do seu lado tinha o Judas, estava comendo da mesa com ele, estava sentando no ambiente de honra com ele, mas prestes ali fazer aquilo que não convinha, dar o beijo da traição. Ele estava sentindo o peso de saber que estava cumprindo a missão, mas do seu lado tinha o Tomé, e tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, ele desconfiava, ele sabia e sentia o peso de entender que ele estava ali com o seu lado. Ali estava Pedro, estava ali falando que o amava, estava ali falando que iria lutar com ele, mas ele sabendo que ele iria o negar 3 vezes. Jesus estava sentindo o peso. Mas quando Jesus profere essas palavras aqui, ele não estava como um cordeiro manso, humilde, guerreando e lutando, não. Ele estava como um leão vencedor. Ele não estava rodeado de traidores, de pessoas imperfeitas, no processo de aperfeiçoamento, não. Ele estava no céu, rodeado de glória, rodeado de honra, revestido de majestade. E ele vem falando essas palavras que nós aqui lemos. Ele verbaliza, ele profere essas palavras, mas ele não escolhe também qualquer para registrar e para enviá-lo. Ele olha entre todos os seus discípulos e ele escolhe aquele que entendeu a importância de, depois de ser impactado pelo amor de Cristo, ter uma transformação de vida, uma transformação de conduta, uma transformação de ação, uma transformação de caráter. Ele escolhe João, que antes de ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, era conhecido como filho do trovão, mas depois de ser impactado pela presença, pelo amor e pela palavra de Jesus, ele foi conhecido como apóstolo do amor. Jesus, ele fala essas palavras, mas para transmiti-las, para escrevê-las, ele escolhe aquele que entendeu a forma de lidar com a igreja. Ele escolhe aquele que entendeu que a igreja não pertence a homem. A noiva é do cordeiro, e se eu sou amigo do noivo, eu não vou tratar mal a noiva do meu amigo, eu vou tratar com carinho, eu vou tratar com ternura. Jesus escolhe João para registrar essas palavras. E no capítulo 1, Jesus profere: escreve ao anjo, repita comigo, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Observa que Jesus, ele escreve direcionando ao anjo. Anjo aqui não é aquela figura espiritual que nós temos de um anjo, não. Ele está escrevendo e direcionando para a autoridade, para o pastor daquela igreja. Nós estamos vivendo dias em que nós observamos ao nosso redor. Lá na escola tem autoridade, tem uma diretora, tem uma supervisora, tem as professoras, tem os alunos. Nós olhamos ali na polícia, tem hierarquia, tem autoridades. Nós olhamos ali no exército, tem hierarquia, tem autoridade, tem o soldado, tem ali o cabo, tem ali o tenente, tem o sargento. Nós olhamos para o céu tem autoridades, tem hierarquia. Nós temos ali querubins, serafins, poderes, autoridades. Nós temos isso. Até no inferno tem hierarquia, tem os seus demônios, tem principado, potestade e ordem espiritual da maldade. Mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas olham para a igreja e falam: aqui não pode ter autoridade, aqui eu faço o que eu quiser, aqui eu faço do jeito que eu quiser. Aqui nós estamos vendo Jesus liberando uma palavra e pedindo João para transmitir, para entregar essa mensagem para a autoridade da igreja. Ainda autoridade e hierarquia na igreja. Deus é um Deus ordeiro e a Bíblia nos orienta. Receba com estima aqueles que presidem sobre vós. Ainda há autoridade na igreja. A Bíblia nos orienta: sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles velam da sua alma. Bem-aventurado, abençoado, mais do que abençoado é aquele que entende que o lugar mais seguro é estar sujeito, é estar na obediência, é estar caminhando, sendo abençoado, guardado, respeitando as autoridades com
constituídas. Jesus está dizendo, escreve para o anjo que está na igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra. Quem é destro aqui? Ele tem na sua mão direita as igrejas. Ele tem na sua mão direita as estrelas. Ele tem na sua mão direita o domínio. Ele tem na sua mão direita a autoridade. Ele tem na sua mão direita o poder. Ele tem na sua mão direita a unção. Ele tem na sua mão direita os pastores. Ele tem na sua mão direita o controle e o domínio. Você que tem sentido o peso da missão, o peso da traição, o peso da injustiça, o peso das pessoas descredibilizando, entenda que você está na destra dele, que você está guardado por ele, que ele está te carregando. Aleluia! É Jesus falando. Ele diz, isso quem diz não é um qualquer, não é um pastor, sou eu, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E ele vem dizendo no versículo de número 2, eu sei as suas obras. Não pense que Deus não está vendo as suas lágrimas na madrugada. Não pense que Deus não está ouvindo as suas orações no seu quarto fechado. Não pense que Deus não tem sentido a sua angústia de joelho dobrado no altar por causa das almas que estão se perdendo. Não pense que Deus não está vendo o seu trabalho na igreja, o seu trabalho na sua casa, o seu trabalho lá no lugar onde você trabalha, pregando a palavra, levando testemunho. Não pensa que Ele não está vendo. É Jesus falando, eu sei as tuas obras. Talvez você veio para a igreja primeiro do que todo mundo, chegou, limpou tudo, bateu bom ar, limpou o banheiro, e às vezes você pensa, Deus não está vendo. Ele está dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei aquilo que tens feito. Não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. Não há nada que esteja em oculto, em trevas, que não seja trago à luz. Ele conhece as tuas obras. Jesus está pregando e João está registrando, eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho e eu conheço a tua paciência. Quanto tempo aquela palavra foi direcionada para você? Quanto tempo você recebeu aquela promessa? Mas você poderia olhar e falar, está demorando, eu vou me desviar, eu vou me afastar. Mas você tem perseverado, você tem caminhado e você está aqui com calma e paciência. E Jesus está dizendo, eu sei da tua paciência, e que não pode sofrer o mal, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Você olha e julga com a reta justiça. Você entende que no mundo de hoje nós vemos muitos querendo encher o seu ego. Eles chegam em ambientes e como não conseguem se sujeitar à autoridade, eles saem, pegam o azeite e jogam para cima, coloca a cabeça debaixo e diz, agora eu sou apóstolo. Agora ele coloca nas redes sociais, eu sou a autoridade maior. Só que a autoridade de Cristo não é comprada, a autoridade de Cristo não é roubada, a autoridade de Cristo é ortocada, é Ele quem dá. E para você receber a autoridade, tem que se sujeitar à autoridade. Para você receber a autoridade, você tem que respeitar a autoridade. Aleluia! Aleluias! Jesus está olhando e falando e pregando para a igreja de Éfeso. Ele vem dizendo, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aleluias! Tem tempos que a provação é pesada, o seu corpo geme, você chora, mas você entende que o melhor lugar de estar é na presença, é caminhando, é confiando. E a palavra diz que aqueles que esperam, que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como de águia, voarão, correrão e não se cansarão. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está te parabenizando, porque
trabalhado pelo nome do Senhor. Aleluia. Quem está registrando essas palavras é João, proferida por Jesus Cristo, glorificado, revestido de majestade. Ele está dizendo e parabenizando. Só que no versículo de número 4, ele vem dizendo: eu tenho, porém, contra ti uma coisa, que tu deixaste o teu primeiro amor. Aleluias. Olha a pergunta de você mesmo. Você tem preservado em si aquele mesmo fogo, aquela mesma paixão, aquela mesma intensidade, aquele mesmo desejo de buscar a Cristo, de mais intimidade com Cristo, de meditar de dia e de noite na palavra de Cristo, de estar envolvido em ambientes onde Cristo é o centro? Olha para si mesmo. Você ainda preserva aquela essência da simplicidade do cordeiro obediente, manso e humilde? Você ainda tem preservado no seu coração o primeiro amor? Jesus está dizendo: eu tenho contra ti, porém, uma coisa: deixaste o teu primeiro amor. Às vezes as aflições, as lutas, as guerras, a Bíblia diz que no fim dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, é tanto escândalo, é tanta coisa feia. Por causa do aumento da iniquidade, a fé e o amor tem se esfriado no coração de muitos. E Jesus está repreendendo aqui agora a igreja de Éfeso: deixaste o teu primeiro amor. Agora, se porventura em algum momento da caminhada eu me esfriei, eu deixei de ter aquela paixão, aquela intensidade, aquele desejo por Jesus, o que eu faço para buscar de volta? Você precisa focar e olhar para o amor prioritário. Ele te amou primeiro. Deus te amou de forma a entregar o seu próprio filho na cruz para ser sangrado, ferido, machucado, porque Ele te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Eu vou falar até você ter fé. Ele te ama. Ele te ama. E o amor dele é grande. O amor dele é largo. O amor dele é sem dimensão. Ele te ama. Olha para o irmão que está do seu lado e prega para ele, diga: Deus te ama. Deus te ama. Não é emoção, é fato. Ele te ama. Aleluia. E Jesus também. Jesus poderia ter chegado perto do Pai, olhado e falado: Pai, eu não os quero. Eu não tenho esperanças neles. Eles vão me trair, vão me ferir, vão me abandonar. Eu vou caminhar no meio de lobos devoradores. Eu vou caminhar no meio de bodes. Eu vou caminhar no meio de escorpiões e serpentes. Pai, eu não os quero. Mas Jesus disse: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Ele aceitou a missão, porque Ele também te ama. Jesus te ama. Jesus, Ele te ama com aquele amor de Romanos capítulo 8, no verso de número 31, onde Ele vem dizendo ali para as nossas vidas, para os nossos corações: veja só, que diremos? Pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não também nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação dos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes o entregou, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 30 e 35, ele vem dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus
Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama, Jesus te amou, Jesus te chamou, e Ele está aqui chamando a nossa atenção. Olha, vocês deixaram o primeiro amor, eu quero voltar para o primeiro amor. Então desfoca dos outros amores, desfoca daqueles amores passageiros, desfoca daqueles amores de futilidade, desfoca dos amores pelo materialismo e começa a focar no amor eterno, no amor prioritário, no amor perfeito, no amor sem falha, no amor grande, no amor profundo. Ele te ama. Jesus não te amou com um amor filial, o amor de amizade, o amor de parentesco. Às vezes você tem parente que você até ama, é sangue, mas se falhar contigo você nunca mais fala. Esse é um amor filial, um amor falho. Ele não te amou com aquele amor eros, aquele amor apaixonado, aquele amor erótico que o Código da Vinci tenta pinchar, falando que Jesus teve uma relação com Maria Madalena. Não, ele não te amou com esse amor fugaz, ele não te amou com esse amor interesseiro na sua carnalidade, não. Ele te amou com um amor ágape, um amor perfeito, um amor sem falha, aquele amor que lá em Coríntios capítulo 13 vem dizendo, olha o que Jesus vem dizendo, um amor que nunca falha, um amor que tudo sofre, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta, um amor que, havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o amor perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas discorria como menino, logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por agora, vimos por espelho, em enigmas, então veremos face a face. Agora conhecemos em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes três é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse focado, desejoso, buscando esse amor perfeito, eu não seria nada, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Jesus estava chamando a atenção, mas deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. Entenda uma coisa, ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Quem aqui sabe o poder que foi sobre a pregação do apóstolo Paulo ao fundar a igreja de Éfeso? Ele não pregou de forma relaxadamente, ele pregou com zelo, com tanta intensidade, com tanta fé e com tanto amor. A túnica basilar da mensagem que ele deixa para a igreja de Éfeso é sobre o poder, sobre a autoridade de Jesus. Foi tão intenso o evangelho pregado ali que a cidade circunvizinha foram impactadas pelo poder das palavras que ele pregava. E quando ele escreve essas palavras para a igreja de Éfeso, ele era como Jesus, não sentindo o peso da guerra, da pregação, do cumprimento da missão, não! Ele já tinha uma vida regada de experiências. Ele estava calminho dentro de uma prisão, lá em Roma. Você sabe que o cara na cadeia, às vezes, nunca tive na cadeia, graças a Deus, mas o cara lá na cadeia, ele tem tempo para fazer o que quiser. E lá estava o apóstolo, na cadeia, escrevendo essa carta, por causa daquilo que ele ali deixou, instruindo os irmãos a perseverar, a continuar, a se fortalecer, a se robustecer, a se capacitar, a se habilitar e continuar fazendo as obras. Mas Jesus está escrevendo para essa igreja de Éfeso: olha, vocês deixaram o vosso primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, volta a praticar as primeiras obras. Versículo de número 5: lembra-te, pois, de onde tu caíste. Nós estamos vivendo em tempos que muitos acham estar-se de pé, mas o coração, o amor, está frio, está longe do amor.
E quando eu estou longe do amor, eu estou caído, eu estou ali no chão. É tempo de nós voltarmos a praticar esse primeiro amor, as primeiras obras. Olha o que Jesus está pregando. Quer viver novamente esse primeiro amor, quer voltar a viver essas obras que você fazia primeiro. Então lembra de uma coisa: arrepende-te. Arrepende-te. Olha o que João Batista veio pregando no deserto. Missão árdua: abrir o caminho do Cristo, abrir o caminho daquele que foi profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Lá vem ele. E João Batista vem pregando um evangelho, uma mensagem: arrepende-te. Arrepende-te, é chegado o reino dos céus. O povo andava com João Batista e falava o seguinte: olha, é pesado demais, é duro demais esse discurso. Vamos caminhar com Jesus, vamos caminhar com o amor encarnado, vamos caminhar com o verbo encarnado. E lá vem Jesus, o amor perfeito, o amor ágape, pregando uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E Jesus está falando para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti, virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal de ouro. Sabe como era que os apóstolos viviam? Sentindo, impactados por esse primeiro amor, sentindo e entendendo que foram amados primeiro e precisavam ser recíprocos a esse amor. Eu não vou praticar a obra porque é para eu ser salvo, não. Eu vou praticar as obras é porque eu quero demonstrar com ações que eu amo, que eu sou recíproco, porque Ele me amou primeiro. Ele está aqui nos instruindo a nós entendermos a necessidade de amar Jesus, buscar esse amor, porque Ele nos amou primeiro. Quem está comigo aqui ainda? Eu posso pegar aí? Aleluia! Os discípulos impactados pelo amor de Cristo, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Obedecer. Jesus, ele falou: olha, eu vou para o Pai, preparar lugar, ficar em Jerusalém. Os discípulos poderiam se tornar rebeldes. Eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, não obedeço nada. Mas aqueles que obedeceram, aqueles que ficaram, aqueles que ouviram a voz de Jesus, aqueles que foram humildes ao mandato de Jesus, receberam a efusão, receberam o poder, receberam a promessa, foram cheios do Espírito Santo. E com esse amor latendo dentro do coração, esse amor que parecia um vulcão em erupção, eles saíram fazendo, pregando, levando a palavra de Deus. Aleluia. João, ele entendia do amor. Pedro, com o tempo ele foi entender. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro disse: eu te amo. Ele perguntou duas vezes: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: eu te amo. Pela terceira vez Jesus perguntou: você me ama? Ele disse: Pai, tu sabes. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você ama Jesus, o que você tem feito para ser recíproco ao amor de Jesus? Aleluia. O amor que nós precisamos demonstrar a Cristo não é um amor emocionado. Um amor emocionado é que nem um marido emocionado com amor pela sua esposa. Quando a esposa faz raiva, sabe o que ele faz? Ele trai, ele agride. Isso é um amor emocionado. Mas um amor racional, mesmo ele com raiva, ele protege. Mesmo ele com raiva, ele ama. Mesmo ele com raiva, ele provê. Mesmo ele com raiva, ele não deixa de cumprir a sua missão. Você quer demonstrar amor por Cristo? Então faça com ações e demonstre o seu amor. Muitos não estavam entendendo a dimensão desse amor. Estavam caminhando na carne. Estavam caminhando sem compreender, sem entender. Jesus, ele proferiu palavras e o povo achou que eram duras. O povo achou que era a palavra agressiva. Enquanto ele pregava, o povo estava distraído. Estava que nem Marta. Não estava preocupando com pão, com alimento. E Jesus estava se revelando ao povo, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer de mim, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Aquele que não beber do meu sangue, não tem vida eterna. E o povo não estava compreendendo a palavra de Jesus. Sabe por quê?
nível de espiritualidade muito baixo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais se discernem carnalmente. E Jesus olhou para aqueles e falou: se vocês quiserem ir embora, que vá. Muitos deixaram Jesus porque não compreendiam aquilo que Jesus tinha para dizer. Mas Jesus, olhando para os seus que caminhavam com ele, disse: se vocês quiserem também ir, então vá. E Pedro liberou uma palavra. A palavra de Pedro foi a seguinte: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Imagina Pedro aqui comigo, olhando para a sua vida, lembrando da sua vida sem Cristo, lembrando da sua vida com Cristo e sentindo agonia, ele compreendendo que sem Cristo não tem lugar, que sem Cristo não pode fazer nada, que sem Cristo não por nada poderíamos fazer. Entenda a necessidade de Cristo e voltarmos ao amor de Cristo. Um culto de Santa Ceia é para nós olharmos para o pão, entender que ele representa a carne que foi rasgada, nós olharmos para o sumo e entendermos que o sangue dele foi derramado enquanto ele estava no madeiro, nos amando, se entregando por amor, um amor prioritário, e levando sobre ele todas as nossas transgressões, levando sobre ele todas as nossas dores e os nossos pecados. Ele estava nos amando, e ele estava chamando: volta a esse primeiro amor. Para terminar, ele repreende, mas ele também diz uma coisa: tenho porém isso de bom, que aborreces a obra dos nicolaítas. Quem aqui sabe quem são os nicolaítas? São aqueles que se apostataram da fé, aqueles que abandonaram Jesus. Tem muitos que se apostataram da fé, abandonaram Jesus e foram para o mundo. Menos mal. Só que os nicolaítas, eles se apostataram da fé, mas permaneceram na igreja, gerando contenda, gerando briguinha, colocando o pé para outros cair, criando tropeço. E Jesus está parabenizando a igreja de Éfeso, que não permite que esses, que não respeitam as doutrinas, que querem quebrar protocolo, que não respeitam autoridades, que eles não se apegam com esse. E para finalizar, ele vem dizendo: quem tem ouvidos, ouça, não é escuta. Você escutar, entra aqui e sai ali, ó. Tô nem aí. Mas quando você ouve, você interioriza. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas estão muito emocionadas, não conseguem um confronto da verdade. A verdade confronta, mas ela liberta. Quando você é confrontado com a verdade, você tem duas opções. Qual? Ou você se rebela, ou você se sujeita. Nós olhamos aí no mundo, Priscila Alcântara, ela começou a caminhar, começou a se desviar, o pastor repreendeu, o pai repreendeu, ela tinha duas opções: uma, aceitar a repreensão, descer, se humilhar, mas não, ela preferiu se rebelar. Nós vemos outro, o J.A., quando ele começou a se desviar do caminho, ele foi repreendido, ele foi confrontado, volta, você está se perdendo. Mas ao invés de ele se sujeitar, ele se rebelou. Quando Jesus te chamar a atenção, é porque ele tem esperança em você. Amém. É porque ele te quer. Não se rebele, se sujeita, sujeitai-vos, pois a Deus. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Se coloque sobre os seus pés. Ao que vencer, é tempo de vencer a carne. É tempo de vencer a procrastinação. É tempo de vencer a frieza. É tempo de vencer a incredulidade. É tempo de vencer tudo aquilo que te impede de crescer, tudo aquilo que te impede de ser avivado, embraçado, cheio do amor de Cristo. Sem amor, nós nada poderíamos fazer. Sem Jesus, nós não podemos nada. Mas com Ele nós somos mais. Nós somos mais. Nós somos mais do que vencedores. Levanta sua mão direita para cima. Ministério de Louvor, pode adorar a Deus. Eu quero orar pela sua vida, com a permissão do pastor Vanderlei. Levante a sua mão direita acima da sua cabeça, você que tem fé. Eu quero orar por você. Seja cheio do amor de Cristo. Volte praticar as primeiras obras. Olha a ceia. O texto da ceia diz: cada um examine-se, pois, a si mesmo. Observa você. Se em algum momento você falhou, errou, pecou, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você voltar. Esse é o momento de você pedir: Jesus, me perdoa, me limpa,
limpa, me lava, me faz santo. Eu estou aqui lembrando do seu sacrifício de amor por mim. Eu quero ser recíproco, me capacita. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja iluminado, seja avivado, seja fortalecido, seja direcionado para a glória do nome do Deus Pai. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aqueles que receberam, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, seja dado ao nome dele.